nesse sábado 10. Isso porque o camisa 10 marcou o gol que deu a vitória ao mais querido diante do Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão. Após a partida, José Botto, diretor de futebol do Fla, explicou a situação envolvendo o meio-campista. Vocês fizeram uma pergunta ao Felipe Luiz sobre as coisas que se passam aqui. A única coisa que vocês veem da imprensa não corresponde minimamente à verdade. Nunca se passou, vocês não vêm perguntar, mas se viessem eu também não responderia, risos. Em relação ao Arrascaeta, ele está assim como o Pedro e o Ossen, são jogadores que têm contrato até 2026, iniciou José Botto. Ou seja, não quer dizer que não queremos renovar, mas também não são prioridade. Ontem nós deixamos isso bem claro, a única prioridade que temos é o Varela, porque ele pode assinar com qualquer clube, sem dar satisfação ao Flamengo, e no final de ano mudar de clube. Então a única prioridade que tem, e em qualquer lugar do mundo, a prioridade de renovação de contrato, são dos jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente, concluiu o diretor de futebol do Mengão. A RRASCAETA não é prioridade. Como destacado por José Botto, a única prioridade do Flamengo em relação à renovação de contratos é Varela. Isso porque o vínculo do lateral com o Mengão se encerra no final deste ano. Desse modo, o uruguaio pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. Com isso, o mais querido corre contra o tempo para não perder o jogador de graça. Flamengo recusou proposta de ARRASCAETA. Em conversas com José Botto, diretor de futebol do Flamengo, o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, apresentou uma nova proposta de contrato do jogador. Assim, a oferta encaminhada foi de uma valorização salarial e um contrato de 3 anos e meio, ou seja, até dezembro de 2028, com flexibilidade em relação à duração. Porém, o Mengão afirmou que possui outras prioridades e travou a negociação. O Flamengo sabe que não terá vida fácil para manter o Wesley na próxima janela de transferências. Pensando nisso, o rubro-negro tenta lucrar o máximo possível com a negociação do jovem lateral. Em meio às conversas com diversas equipes interessadas, o Mengão pediu um valor astronômico para vender o jogador ao Manchester City em. Segundo informações do jornalista italiano Nicole Schira, o Flamengo pediu 45 milhões de euros, cerca de 286 milhões de reais, para vender o Wesley ao Manchester City. Vale destacar que o time de Pep Guardiola deseja a contratação do jovem de olho na disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. Caso o Manchester City aceite pagar o valor milionário pedido pelo Flamengo, Wesley se tornaria a maior venda da história do mais querido. Até o momento, Vini Jr. é o dono da primeira colocação do ranking, após ser negociado ao Real Madrid ESP também por 45 milhões de euros, 164 milhões de reais na cotação da época. Além do Manchester City, outros 6 clubes da Europa seguem de olho em Wesley. Assim, Manchester United em, Chelsea em, Liverpool em, Arsenal em e Inter de Milão são algumas das equipes que estão interessadas na contratação do jovem do Flamengo. Por fim, o Barcelona ESP também continua observando a situação do jogador em busca de um acordo. O Flamengo derrotou o Bahia por 1-0, nesse sábado 10, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Antes da partida, inclusive, a torcida rubro-negra teve uma surpresa com a escalação de Bruno Henrique como centroavante, enquanto Pedro ficou no banco. Após o embate, o técnico Felipe Luiz explicou a decisão de manter o camisa 9 na reserva ao longo do confronto. Estudo o adversário, o Bahia é um time que joga muito bem, está muito bem trabalhado. Os jogadores que entraram em campo eram os que acreditei que eram os melhores para vencer a partida no início.